Você vai amar esse bolo de abóbora totalmente vegano e sem glúten. Vamos cortar uma fatia aqui para você ver como tá por dentro. Não fica solado e não fica esfarelento, fica um bolo perfeitinho. Olha como tá macio, a consistência dele é perfeita. Sejam bem-vindos de volta ao canal Cadê a Proteína? Meu nome é Letícia Rose, eu e minha irmã Bianca ensinamos aqui a você as nossas melhores receitas veganas. Presta muita atenção porque parece simples, mas tem alguns passos essenciais para você não errar. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui com a sugestão para os próximos vídeos, hein? Bora lá! Aqui nós vamos precisar de um liquidificador. Para essa receita é essencial, um liquidificador ou um mixer para você triturar ali os ingredientes iniciais. Nós vamos utilizar aqui uma xícara de abóbora. Eu já amassei para ficar certinho na xícara, uma xícara de purê de abóbora. E você vai colocar os ingredientes líquidos no liquidificador. A única coisa que não é líquida que vai no liquidificador é o açúcar, ok? Mas vamos colocar aqui o purê de abóbora, uma xícara de açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado branco porque é o que eu tinha aqui, mas geralmente eu uso o açúcar demerara, que funciona muito bem. Eu só não recomendo o açúcar mascavo, porque aí a sua receita, o seu bolo não vai ficar laranjinha, né? O açúcar mascavo, ele escurece a receita. Se você não se importar com esse detalhe, pode usar o açúcar mascavo tranquilamente. 1/4 de xícara de óleo. Eu tô usando óleo de coco extra virgem, mas você pode usar óleo de soja, azeite, o óleo de girassol, o óleo que você preferir. E uma xícara de água filtrada. Aqui no lugar da água, você também pode usar um leite vegetal. Um leite de amêndoas, um leite de amendoim, mas isso vai interferir no sabor da receita. Eu preferi usar água aqui porque eu quero que o sabor da abóbora se acentue mais na receita. Atenção só para um detalhe, porque se você usar o óleo de coco na receita, quando você coloca esse bolo na geladeira, a tendência é ele ficar duro, porque o óleo de coco ele endurece em temperaturas abaixo de 24 graus. Na geladeira, então, ele fica bem rígido, né? Porque o óleo de coco é uma gordura saturada, ele endurece quando tá frio. Então, se você usar o óleo de coco e colocar o bolo na geladeira, ele vai ficar duro, mas para ele voltar ao estado normal, bem macio, é só você tirar ele da geladeira por uma meia hora aí que ele já volta ao normal. Agora, aqui nessa receita, quem vai fazer o papel do ovo, já que não vamos colocar ovo na nossa receita, é a linhaça. Eu tenho aqui farinha de linhaça e eu vou colocar uma colher de sopa no liquidificador. E vamos bater essa mistura aqui deliciosa e totalmente vegana. Atenção que você vai bater bem no liquidificador até ficar bem líquido, até ficar bem homogêneo do jeito que você está vendo aí no vídeo. Antes do próximo passo, não vamos esquecer de pré-aquecer o nosso forno, beleza? Pré-aqueça o forno a 180 graus. Em um recipiente bem grande, uma cumbuca, uma bowl bem grande, vamos despejar agora essa mistura que nós fizemos no liquidificador. Com o auxílio de uma colher de silicone, raspa bem para você não desperdiçar nada, nem uma partezinha da receita. Olha só quanta coisa estava sobrando ali dentro do liquidificador. Não vamos desperdiçar nada. E agora, com a mesma medida de xícara, eu vou adicionar uma xícara de farinha sem glúten. Essa receita de farinha sem glúten eu ensinei no último vídeo do canal. Eu vou deixar ele aqui no card e na descrição para você estar fazendo essa mistura sem glúten aí na sua casa. Ela é feita à base de farinha de arroz e goma xantana. É 1 kg de farinha de arroz para 2 gramas de goma xantana que você vai misturar e vai poder usar em várias receitas aí na sua casa. Aqui eu estou usando somente uma xícara dessa mistura. Com o auxílio de um fouet ou de uma colher, você vai mexer bem até incorporar bastante essa mistura e ficar uma massa bem lisinha. E agora é importante você observar o seguinte:
a consistência da massa, ela depende do tipo de abóbora que você vai estar utilizando, depende do óleo, da temperatura. Então, talvez seja necessário você colocar um pouquinho a mais de farinha de arroz. Isso vai depender de vários fatores. Por isso, para essa receita aqui, eu vou colocar mais 1/4 de xícara da farinha sem glúten. Porque se ficar líquido demais, nosso bolo não vai dar certo. Ele vai solar. Ele precisa estar na consistência exata. Vamos considerar então aqui 1 xícara e 1/4 de farinha sem glúten. Mas você aí na sua casa lembra, coloca primeiro 1 xícara, mexe e observa. Se ela já tiver numa textura legal, ok. Se não, coloca mais 1/4 de xícara. E olha só a textura que eu quero. Eu mexo e ela mantém ali, ó. Ela tá com uma consistência boa, essa massa. Aqui eu vou usar uma forma dessa com furo no meio e ela tem 20 centímetros. Mas você pode usar outros tipos de forma aí na sua casa. Só para você saber que essa forma aqui comporta bem essas proporções da receita. Eu vou usar aqui um pincel para estar untando a forma. Eu geralmente unto com azeite mesmo, mas você pode utilizar qualquer óleo que preferir. E depois eu coloco um pouquinho da própria mistura sem glúten aqui, ou se você preferir, um pouquinho de farinha de arroz pura. E vai girando a sua forma para ela ficar untada por igual. Se precisar, coloca mais farinha. Pega de novo ali a sua massa do bolo, dá uma mexidinha para verificar, porque a farinha de arroz ela termina de absorver mais os líquidos com o tempo. Então você vai perceber que ela vai estar um pouquinho só mais resistente do que antes. E por último, mas não menos importante, que você não pode esquecer, é do fermento químico. O fermento químico é esse branquinho, né? É o fermento que a gente usa para bolo. Eu coloco 1 colher de sopa, exatamente, e eu estou utilizando aqui a colher medidora para estar adicionando a quantidade exata. E mexe bem para incorporar. Não esquece que o fermento você precisa colocar por último mesmo, porque ele vai começar já a agir ali, a funcionar, fazer a fermentação dele na massa. Então, coloca ele por último, logo antes de você colocar na forma e rapidinho coloca dentro do forno. Agora despeja por igual na sua forma. Toma cuidado só para não cair no toquinho do meio, porque senão ele queima e fica difícil de tirar na hora de lavar. Com a própria espátula, você passa assim rapidamente, só para deixar lisinho por cima. Agora você leva ao forno por mais ou menos 45 minutos, lembrando que é a 180 graus. E antes de tirar, confirma para ver se está bem assado. Coloca um palitinho para verificar, e se o palitinho sair limpo, quer dizer que ele está bem assadinho. Espera ele esfriar para poder desenformar e desenforma ele, que você vai perceber que ele vai estar uma perfeição. Olha que lindeza, olha que carinha de bolo caseiro, que maravilha. Vamos cortar uma fatia aqui para você ver como tá por dentro. Se liga só como ele corta fácil. É importante você esperar esfriar para ele chegar nessa consistência aqui. Não fica solado e não fica esfarelento, fica um bolo perfeitinho. Olha como tá macio, a consistência dele é perfeita. Se liga só nessa textura aqui, perfeito, não é? Eu tenho certeza que você vai amar fazer esse bolo aí na sua casa. Agora a parte mais importante do vídeo, vamos lá ver o que o Uriel achou? Delícia! Delícia!